Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso encontro do programa Mitologar. Nós estamos falando sobre mitologia chinesa e hoje nós vamos falar sobre dois personagens míticos. Tsukuyomi, o deus da lua, e Susano, o deus do mar. Bem, Tsukuyomi, ou Tsukuyomi no Mikoto, também é a mesma coisa, é o deus da lua e regente da noite dentro da mitologia japonesa. Segundo os antigos registros, a palavra Tsukuyomi é a segunda das três nobres crianças, né, que comandam o céu. A nobre trindade é nascida do ritual de purificação de Izanagi, nós já comentamos, foi o primeiro episódio, né, sobre a mitologia japonesa, junto de Izanami, onde criou-se as ilhas que formaria o que nós chamamos Japão. De acordo com a narrativa descrita no livro, após escapar das criaturas do submundo, uma tentativa falha de trazer de volta, né, sua esposa e irmã Izanagi, acaba se banhando para limpar das impurezas do seu corpo, né, decorrido a sua ida ao submundo, ou ao mundo sombrio. Desse ritual da limpeza do corpo surgem os três deuses do shintoísmo, né, que é Amaterasu, Tsukuyomi, né, o deus da lua, e por fim Susano, o deus das tempestades e do mar. Bom, é claro, né, foi contado, como eu falei, que Izanagi fica feliz com a criação de seus três filhos, do qual nós estamos falando hoje, né, de Tsukuyomi e Susano. Bom, quanto a Tsukuyomi, o que mais se marca sobre ele é a separação do dia e da noite. Para cuidar de seus enormes e exuberantes campos de arroz, Amaterasu sempre utilizava sementes fornecidas por Ukimoshi, a deusa dos alimentos, e também identificada como Waka Yokomi, ou jovem mulher dos alimentos. Está associada a outros deuses que zela pela comida, o Toyoki Okami, ou Toyoki. De acordo com a lenda relatada nas crônicas do Japão, certo dia, Takamayara, morado de todos os kamis, Amaterasu pediu para que seu irmão Tsukuyomi, o deus da lua, verificasse em seu lugar o progresso das plantações e o trabalho de Ukimoshi na terra. Sabendo da visita do majestoso deus, Ukimoshi resolveu preparar um imenso banquete. Prometeu arroz cozido, né, felicidade em abundância, peixes e moluscos, sabedoria em abundância, e algas, alegria em abundância. São seus significados, né? Só que Tsukuyomi não gostou nada do modo criativo que Ukimoshi preparou a refeição e ficou enjoado, acabou matando a deusa. De seu corpo morto, né, vem surgindo algumas seres vivos, né, do seu corpo morto. Veio a vida, né, muitos, como da sobrancelha nasceu o bicho da seda, dos olhos a grama, né, um cereal, o panicum, né, um cereal, de sua testa o milho, da cabeça nasceram cavalos e bois, de seu ventre sementes de arroz, trigo e feijão. Amaterasu usou os grãos divinos, semeando-os para o futuro da humanidade e colocando os bichos da seda na boca, extraiu-lhe o fio, iniciando assim a arte da sericultura, ou a produção da seda. Bom, com a morte de Ukimoshi, acabou perturbando Amaterasu, fazendo-a rotular Tsukuyomi como um deus perverso. De agora em diante não vou encontrá-lo, e se dividiram, separando assim o dia da noite. Quanto a Susano, a mitologia japonesa dá a ele, sendo um dos três nobres, né, nascidos de Izanami, onde o seu nome significa aquele que provoca tempestades. Isto é apropriado, considerando que Susano é frequentemente tratado como um deus enérgico e muitas das vezes violento, cuja chegada é marcada por trovões, relâmpagos e tempestades.
O nascimento de Suzano levou à morte, né, de Zanami, e por fim é considerado um deus problemático, conflituoso, e também é conhecido por suas paixões e heroísmos. Ele é realmente, muitas das vezes, frequentemente chamado a proteger a humanidade de monstros e demônios, que é uma tarefa que ele realiza com grande entusiasmo e vigor, né? Como deus da tempestade, Suzano possui controle sobre elementos mais violentos da natureza. É capaz de invocar tempestades e furacões. Seu temperamento imprevisível é muitas das vezes retratado e espelhado através deste clima. No entanto, apesar de seu poder destrutivo, Suzano também é um deus vitalmente importante para a sobrevivência da humanidade. Além de seus domínios sobre as tempestades, está associado aos mares e oceanos. Isso é evidenciado em uma de suas histórias mais famosas, onde ele derrota a serpente de 8 cabeças e a mata Noro-Orochi, um monstro que estava aterrorizando a aldeia costeira. Nessa história, ele se transforma em um cavalo para enganar o monstro e depois acaba matando. Bom, essa interação de Suzano com o mar das tempestades reflete a importância da natureza na cultura da religião japonesa, acreditando que todos os aspectos desta natureza estão influentemente ligados à divindade e sobre elas as intempéries da própria natureza do mar e das águas e tudo que se cerca desta natureza. Quanto às suas batalhas, Suzano é talvez o mais conhecido por suas batalhas contra as várias criaturas sobrenaturais. A mais famosa é Yamata, a serpente de 8 cabeças, mas há outros monstros, como o deus do fogo e até mesmo seu próprio irmão. Nas batalhas, Suzano encontra Yamata, que estava causando problemas, e procura de uma maneira se livrar dessa serpente. A sua relação com os outros deuses, apesar das tendências problemáticas, Suzano tem relações complexas com outros deuses na mitologia japonesa. Irmão de Amaterasu, o deus do sol, e de Tuxiomi, o deus da lua. A relação deles é muitas vezes tensa, mas também há momentos de cooperação e compreensão. Além de seus irmãos, Suzano também tem laços com outros deuses e deusas. Por exemplo, a batalha contra Yamata Orochi, a grande serpente, ele usou a espada de Kusanagi, que encontrou para Amaterasu como sinal de reconciliação. O relacionamento de Suzano com outros deuses é, em parte, importante da sua personalidade e história. Pode ser tempestuoso, imprudente, mas também capaz de grandes atos de generosidade e bravura. Dentro da cultura popular japonesa, Suzano continua sendo proeminente. Por quê? Porque aparece em mídias, incluindo animes, mangás, videogames e filmes. Em cada uma dessas representações, suas características distintas, como força, coragem e temperamento tempestuoso, são destacados. Nós vamos destacar mais diretamente o anime, o mangá Naruto, que Suzano aparece como uma criatura, uma armadura de energia espiritual. As representações de Suzano na cultura popular não se limitam ao Japão. Ele também apareceu em várias séries de televisão e filmes ocidentais, onde é frequentemente retratado como poderoso guerreiro ou herói, refletindo seus status na mitologia japonesa. Dessas duas personagens, podemos destacar essas qualidades em momentos muito íntimos ligados em problemas difíceis que a humanidade tem que enfrentar e dessas dificuldades dar tom e cor, resolução, resiliência, força, ser tempestuoso quando for necessário e muitas das vezes se calar, ser dócil, ser calmo, ser prudente. E aí aquela questão, ser como a lua e ser como o mar. Agir como a lua, agir como o mar. Pensar como a lua, pensar como o mar. São características divinas que são encarnadas nas personalidades e psiques humanas que nós encontramos por aí. E isso não se limita ao arquipélago japonês. Mas ao arquipélago porque o Japão vira e mexe é atacado por terremotos, maremotos, furacões, tufões. Então, essa natureza
muitas das vezes agravada, essa crise, essa monstruosidade da natureza, reflete no mito e na crença do povo japonês, que acaba devolvendo na construção da sua própria sociedade. Tanto que, na sociologia, quando nós falamos dessas duas divindades, a primeira coisa que vai aparecer é a questão da ordem cósmica, a cosmologia, né? A divisão do poder nessa cosmologia, separação dos domínios entre o Sol e Lua, né, de Amaterasu com Tsukuyomi, né, e Suzano, a tempestade, reflete a importância das responsabilidades que cada um deles tem dentro de seu universo. Essa estrutura espelha a valorização da hierarquia social e da ordem estabelecida dentro da sociedade japonesa. Cada um tem o seu papel, cada um tem as suas responsabilidades dentro de uma sociedade. E isso não é diferente para nós. Consequências da desordem, a disputa de Tsukuyomi e Amaterasu, que culmina na morte de Ukimoshi, simboliza as consequências das quebras da ordem cósmica e da desobediência às hierarquias divinas. Essa narrativa serve como um lembrete da importância de manter harmonia e equilíbrio na sociedade para não haver caos. Desordem nada mais é do que caos. Quanto à natureza e cultura, a interpretação do divino e o humano, essa história entre Suzano e Tsukuyomi, demonstra a interação do mundo divino com o mundo humano. Muitas das vezes associado aos fenômenos naturais, como sol, lua, tempestades, que reflete a profunda conexão da cultura japonesa com a natureza. E é a mesma coisa conosco, não muda isso. Nós temos um profundo contato com a natureza. Embora esteja abalada pelo nosso egoísmo, pela nossa ambição desenfreada, mas dependemos unilateralmente da natureza, né? Domesticação da natureza. A morte de Ukimoshi representa a natureza selvagem e indomável, que simboliza a tentativa humana de controlar e domesticar as forças da natureza. Essa busca por domínio sobre o ambiente natural é um tema recorrente em muitas culturas, incluindo a própria japonesa. E estamos em voga novamente com isso, né? Como que nós tentamos dominar a natureza e muitas das vezes nós estamos frustrados por isso. Não dá para prever um furacão, não dá para prever um tornado, não dá para prever um maremoto. Nós, quando conseguimos prever, já está acontecendo quase, e nós sofremos as consequências dessas forças da natureza. Muitas das vezes, forças essas da natureza estão sendo cada vez mais agressivas por conta da nossa ação na natureza em destruí-la. Não podemos esquecer disso. Gênero e poder. Os papéis dos gêneros, né? As divindades femininas e masculinas, né, dentro desta mitologia, desempenham papéis distintos e, ao mesmo tempo, complementares. Suas representações como sol, luz, criação, enquanto tempestade, força bruta, reforçam estereótipos de gêneros presentes na sociedade. Principalmente no que se diz masculino e feminino, né? O masculino sempre é mais bruto e feminino tende a ser mais, como é que eu posso dizer, sensível, né? Mais melindroso. Não necessariamente nessa mesma ordem de consequências e acontecimentos, mas acontece, né? A origem da identidade nacional, o mito de fundação, os mitos de criação dos deuses, estão intimamente ligados na fundação da cultura japonesa. Fornecem narrativas sobre a origem que ajuda a construir um senso de identidade nacional. Você consegue se entender como um único povo. A legitimação do poder e a associação da família imperial japonesa aos deuses para poder mostrar que eles são ungidos e, através dessa unção, estão unidos à hierarquia humana real, a hierarquia divina. Psicologicamente, nós podemos encontrar uma outra forma. O outro lado, né, dessa moeda, né, vimos os aspectos históricos, mitológicos, sociológicos, e agora tem o seu outro lado, a dinâmica familiar e a rivalidade fraterna, né? Ciúme e inveja, a rivalidade entre Tsukuyomi e Suzano, irmãos divinos, reflete as dinâmicas complexas que podem surgir nas relações familiares, especialmente entre irmãos. Sentimentos de ciúme e inveja, comuns na infância e adolescência,
podem se manifestar em competições por atenção, reconhecimento e afeto dos pais, ou daqueles que são os cuidadores. Questões, né, de identidade. A busca por individualidade e essa necessidade de se destacar pode gerar conflitos, especialmente quando há percepção de favoritismo por parte dos pais ou dos cuidadores em detrimento de uma ou outra pessoa, né? Nós temos essas problemáticas e deveria não existir isso na sociedade humana. Pai e mãe deveriam tratar seus filhos iguais, mas infelizmente essa não é uma tônica, principalmente numa sociedade competitiva. Utilizam desse favoritismo para atiçar a competição, só que esquece que isso pode ser nocivo se não for bem administrado. Raiva e vingança. A reação de Tsukuyomi ao presenciar a forma como Ukemoshi preparava os alimentos, culminando em sua morte, revela a força das emoções primárias, como raiva e nojo. Essa impulsividade emocional pode levar a ações destrutivas e consequências irreversíveis. A incapacidade de controlar suas emoções, né, faz com que a forma destrutiva se evidencia a importância da inteligência emocional e da capacidade de lidar com suas próprias emoções. Se autocontrolar, em outras palavras, né? Você tem que ter domínio, porque senão você é promovedor de caos. E caos só gera caos, não tem ordem no caos. Interpretação da realidade, né, e projeção. As diferentes perspectivas, a forma como Tsukuyomi interpreta a ação de Ukimoshi revela a sua subjetividade da percepção e a tendência de projetar nossos próprios julgamentos e valores sobre os outros. O que para Ukimoshi era uma forma natural de oferecer alimento, para Tsukuyomi foi visto como algo nojento e indigno. O que é normal para um pode não ser para outro. O que é comum para um povo pode não ser para o outro. Então nós temos que ter o cuidado de conhecer e entender para não julgar. Lembra a questão da pandemia? Desceram a lenha na cultura chinesa porque eles se alimentam de animais. Nós também alimentamos de animais. Vaca, carne bovina, é o quê? O frango é o quê? O peixe é o quê? E os derivados é o quê? Acontece que não é porque nós não consumimos os animais que eles consomem lá como alimento, não quer dizer que nós não consumimos. Quem não garante, por exemplo, na Índia, que a vaca é sagrado, deve ser o fim do mundo para quem é indiano ver nós consumimos carne de vaca. Deve achar que é uma blasfêmia, uma afronta aos deuses. Então nós temos que compreender a natureza para entender como que é a cultura antes de julgar ou pré-julgá-la. Mecanismos de defesa, né? A negação e raiva, a reação de Amaterasu ao assassinato de Ukimoshi, negando-se a ver Tsukuyomi novamente, revela mecanismos de defesa como a negação e a raiva. Essas reações são comuns quando enfrentamos situações dolorosas ou traumáticas. E nós enfrentamos situações traumáticas todos os dias. As dolorosas nem tanto, são muito específicas, mas as traumáticas todos os dias. Um simples bom dia mal dado só pode trazer traumas, pode traumatizar o nosso dia. Busca por significado. Ao criar narrativas mitológicas, as culturas buscam dar significado a experiências universais, como morte, perda e conflito. Os mitos oferecem um modo de lidar com o sofrimento e encontrar conforto no mundo que pode parecer caótico e incompreensível. O nosso mundo é um mundo incompreensível na medida em que nós não nos permitimos conhecer as pessoas, entender por que determinada pessoa tem tal comportamento, tem tal pensamento, tem tal governança de vida ou desgovernança de vida, por que a cultura de um povo é diferente da nossa, por que a língua é diferente da nossa, por que o modo de vestir é diferente da nossa, por que os hábitos alimentares são diferentes do nosso, por que a religião e a cultura religiosa é diferente da nossa. Tudo isso tem que ser pesquisado, pensado, analisado, para não criarmos gente estúpida.
Por quê? Como eu falei, um exemplo, né, nós consumimos carne vermelha. Para os indianos é um absurdo. Por quê? Porque a vaca é um animal sagrado. Para mim não tem significado nenhum, mas para eles tem. Agora, não é porque para mim não tem significado, porque eu vivo na sociedade ocidental no Brasil, no continente americano, e sou sul-americano do Brasil, que é o maior produtor de carne do mundo, isso não significa que eu tenho que respeitar a cultura deles. Tem que respeitar, porque é o modo operante da vida deles. Da mesma forma que você pega os indianos, os japoneses, os tailandeses, os chineses, que não acreditam na religião cristã católica ou cristã protestante que nós acreditamos, que eles podem fazer chacota da nossa religião. Entende a configuração, a contramão? Porque o que é sagrado para mim, porque eu sou cristão, para eles não é. Porque eles não são cristãos. Praticamente o Oriente é governado pelo shintoísmo. O shintoísmo para mim não tem significado nenhum, mas para eles é regra. Assim como a Bíblia, a religião cristã é regra para nós. Para eles não tem significado nenhum. Agora, o que torna a diferença de convivência? Eles sabem que a religião e a cultura do Brasil é diferente da deles, eles entendem essa cultura, compreendem como que ela governa a minha vida, a vida de vocês, né, que estão me vendo e me ouvindo, e tem respeito por elas. Qual que é a minha obrigação? Entender como que é a religião deles, como essa religião governa a vida deles, o dia a dia, para eu poder entender e respeitá-las. Quem não me garante que as práticas religiosas que nós temos não são as mesmas com outros nomes, com outros personagens? Aí eu criticar a religião deles, porque não é igual a minha, mas se os elementos são iguais, se os personagens são iguais de nomes trocados, aí eu criticá-lo, estou criticando a minha própria religião. Eu estou vendo o outro lado da moeda. Da mesma forma, a cultura. O Brasil é um país multifacetado de cultura. Eles já são um pouco mais uniformes, vamos assim dizer. Mas não quer dizer que ela não tenha valor. Ela tem o seu valor, porque ela gera um tipo de unidade enquanto nação. Da mesma maneira que no Brasil, essa multicultura nossa, nós temos culturas muito especificadas, né? No Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste. Mas existem algumas culturas que permeiam todas essas que são muito específicas, que permeiam, que conseguem conversar entre elas, criam um meio termo entre elas e que une todo o território brasileiro numa única nação. Primeiro é a língua. Por mais que você tenha a gente, o bichinho, mas deixa eu ver qual o outro, é um cadinho ali, dá licença, porta, porteira, portão, chimarrão, mas você consegue entender essas variantes, mas essas variantes linguísticas não se sobrepõem à língua universal brasileira. Qual que é a língua universal brasileira? A língua portuguesa. Porque mesmo aquele que é sulista, que tem o sotaque carregado, o nortista tem o sotaque carregado, o nordestista, o nordestino tem o seu sotaque carregado, nós, né, a região sudeste, os sudestinos, né, nós somos do sudeste, temos um sotaque carregado, ainda assim a língua brasileira, a língua portuguesa é a mesma que governa todos eles, e isso é a identidade. Outra identidade é a própria identidade religiosa, somos cristãos católicos. O Brasil é o maior país católico do mundo. Então nós nos identificamos como tal. Se nós nos identificamos como tal, nós somos uma nação católica. Brasil, país católico. Não é assim que é dito? Embora tenhamos outras vertentes religiosas, além do catolicismo, enquanto o cristianismo, nós temos os cristãos protestantes, mas nós temos a religião africana, nós temos a religião afro-brasileira, nós temos, dentro do Brasil, nós temos budismo, que não é religião, é uma prática, né? Mas nós temos a religião shintoísta, nós temos o islamismo, nós temos o confucionismo, nós temos o judaísmo, conversando e convivendo dentro de um país cristão, de maioria católica. E mesmo assim não podemos negar a cultura. Por quê? Porque essas culturas, embora distintas, elas marcaram, moldaram e moldam a minha vida, a sua vida. Por exemplo, como que você chama o seu filho?
Principalmente quando ele está aprontando alguma coisa. Fala, ô moleque, vem aqui. Moleque é uma palavra africana, não é uma palavra portuguesa. É uma palavra africana, mas ela está incorporada dentro da língua brasileira, que é a nossa língua. Então, o moleque passa a ser uma língua brasileira. É um exemplo. Palavras de origem, que a sua origem ela é dos aborígenes do Brasil, né, que são indígenas. Por exemplo, Pindamonhangaba, Paraíba, Taubaté, Itapetininga, são palavras de origem indígena que estão dentro da nossa língua portuguesa, brasileira, da língua brasileira. E é uma identidade nossa. Portanto, nós vamos conversando com essas identidades e vamos nos construindo e nos reconstruindo e nos entendendo como pessoas. Por quê? Volto. Os aspectos sociológicos e psicológicos do mito em questão mostram poderes e forças muitas vezes opostas, e isso mostra as características humanas que são opostas. Por exemplo, eu sou uma pessoa calma, até que me tire do sério. Aí a pessoa, mas todo mundo é assim, Marcelo? Não, não é. Por quê? Porque o que me tira do sério pode ser para você uma gota d'água, um conta-gota. Para mim pode ser um oceano, para você um conta-gota de tira do sério. A minha raiva, às vezes para você ter a raiva que eu tenho, para você precisa de um oceano. Para mim basta um conta-gota. Por quê? Porque eu vivo numa constância de calma e furor muito, muito extremo. As pessoas falam, né, que a pessoa do signo de touro, eles são muito compassivos, mas quando sai dessa compassividade, é onde Deus sai correndo que o bicho pega. E é verdade. Por quê? Porque a minha raiva é uma raiva que ela vai sendo suprimida em nome da paz. Né? Paz, concórdia. Mas quando essa paz e concórdia ela é suplantada por sucessivas ondas de raiva, de ódio, de insatisfação, e elas alimentam a chama de uma ira muito forte, quando ela explode, coitado de quem está próximo. E são personalidades que os próprios mitos mostram a sua dualidade. Você deve ter notado isso. E conversam conosco. Eu usei um exemplo pessoal meu, mas quantos exemplos de vocês, por exemplo, pode ser usado? Como que você lida com o outro? E quando eu falo outro, às vezes gente da sua casa, pai, mãe, irmãos, marido, esposa, filhos e pais. Os relacionamentos da vida, né? Nós temos várias facetas de relacionamento, desde familiar a amorosos e sociais. Como que nós lidamos com isso? É um desafio a ser lidado todos os dias, é um desafio a ser avaliado todos os dias. Por quê? Porque estar lidando com o outro, com o modo que o outro vive, o modo que o outro pensa, o modo que o outro sente, o modo que o outro acredita na sua construção como ser humano. De novo, numa sociedade onde estão tentando nos colocar dentro de uma caixinha, ser construído em série, nunca vai funcionar por causa disso. Porque nós vivemos, dentro de nós há uma tempestade e também há uma calmaria. Dentro de nós há criatividade de produção, mas também há criatividade de morte. Dentro de nós há criatividade de conservação das coisas, mas também há a criatividade da destruição total de tudo e começar do zero outras coisas. Então não dá para ser feito em série. Nós vivemos dentro disso. E especificamente, quando nós estamos falando desses dois personagens que são polos extremos, nós temos que olhar para a nossa existência. Nós também somos polos extremos. Nós também temos o nosso senso de equilíbrio, de calmaria, mas também nós temos os nossos lados tempestivos. Nós também temos os nossos lados de congregar, mas também de separar. Por exemplo, o maior engodo da sociedade moderna é dizer que você viver sozinho, você estará bem. Ninguém está bem sozinho. Você pode ter momentos de solidão. Quais são os momentos de solidão? Você tem a sua vida, você tem a sua casa, suas coisas. Dentro da sua casa, você escolhe quem você coloca dentro. Tem dia que você quer, tem dia que você não quer. Este é o seu momento de
Primazia da solidão. O que é a primazia da solidão? É eu escolher quem entra e quem não entra na minha vida. Mas você não é sozinho o tempo todo, porque tem necessidades que obrigam você a conviver com o outro, seja do trabalho, seja de diversão, seja de necessidades sexuais e afetivas, né, principalmente. Então você não é completamente sozinho. Por quê? Porque ser completamente sozinho é você sozinho ter que satisfazer essas necessidades, essas demandas. E, não dá pra, e muitas das coisas você não vai conseguir fazer sozinho. Aliás, muito pouca coisa nós fazemos sozinhos, se nós pensarmos bem. E isso demanda entender os extremos de solidão, como aproveitar esse momento de solidão que é você e você mesmo, e quanto é você no coletivismo, e extrair o melhor dos dois. A lua e o mar, o dia e a noite representam exatamente essas coisas, essas situações que nós vivemos e as nuances, as camadas que essas nuances perpassam pela sociedade, pela religião, pela cultura, pela língua, pela vestimenta, pelo ser existir como pessoa. Isto é ser essas duas divindades muito propriamente ditas na minha e na sua vida pessoal e na minha e na sua vida enquanto ser social. Não tem como dissociar disso. Talvez eu acredito que esse mito desses dois personagens hoje que nós estamos falando é o que mais se aproxima da personalidade humana, da psique humana. De todos os mitos que eu vi, que eu perpassei, que eu conversei com vocês ao longo deste, né, caminhando para 2 anos do programa Mitologar, eu acredito que esses dois personagens são os que mais se aproximam do que é ser humano, da vivência humana, dos dilemas humanos, das dificuldades de ser humano. Você já parou para pensar qual é a dificuldade de você ser você mesmo? Quais são os sims e os nãos que você tem que dizer? Quais são os sapos que você tem que engolir em nome de ser quem você é como pessoa? E é uma construção que é feita todos os dias. Esse ser que se projeta todos os dias, ele é feito todos os dias. Né? Ontem eu sou uma pessoa, hoje eu já sou totalmente diferente de ontem, e provavelmente amanhã eu serei diferente de hoje. Por quê? Porque as coisas cosmológicas que estão fora de mim intervêm, influencia e modifica quem eu sou todos os dias, a todo momento, a toda hora, a cada segundo. E não tem como eu me divorciar disso. Porque me divorciar disso é não viver, é morrer. Literalmente é morrer. E quem desce à sepultura está livre de tudo isso. Só que está morto. E aí, qual é a vantagem? Compreende-se, gente, que essas nuances desses dois personagens que nós estamos discutindo hoje, praticamente é o irmão gêmeo seu. Os dois são seu irmão gêmeo, né? Do dia, da noite, do bem e do mal, da alegria, da tristeza, seja qual for. Ele é exatamente seus dois irmãos gêmeos em polos opostos. Fica para nós pensarmos neste programa como está sendo a nossa vida. Não somente a vida como ser social, mas como nós pensamos e construímos a nossa vida todos os dias, a cada segundo. Um bom final de semana a todos vocês e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Até lá!